Olá, amigos. Sou o professor Jusilândio Souza. Sejam bem-vindos ao módulo intermediário do nosso curso de Conhecimentos Bancários 2015. Lá no módulo básico, que eu imagino que você já tenha estudado todas as mais de 60 aulas do módulo básico, para agora começar comigo o módulo intermediário. Então, nesse módulo intermediário, nós vamos ver muitas novidades, obviamente. Inclusive, nesse módulo intermediário, nós vamos trabalhar durante diversas aulas falando sobre os mais diversos tipos de bancos. Banco comercial, banco múltiplo, banco de investimento, banco de desenvolvimento, banco de câmbio e assim por diante. Também usaremos diversas aulas para falar sobre cheques. Não só cheque, mas também outros instrumentos de pagamento utilizados no Brasil, ok? Então, esse módulo intermediário, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente do módulo básico. Aqui, por exemplo, nos slides, nós vamos numerar as aulas. E esse módulo intermediário também é dividido em duas partes. A parte 1, que conterá esses temas que eu disse para vocês. Nós vamos começar terminando o estudo sobre mercado, falando mais sobre mercado de capitais, mercado de crédito, falando alguma coisa sobre mercado monetário. Depois falaremos sobre os diversos tipos de bancos, falaremos sobre fundo garantidor de crédito e assim por diante. Eu tenho certeza que você vai gostar demais do módulo intermediário, assim como você gostou do módulo básico. Chega de conversa fiada, vamos começar. Bom, parte 1, diferenças entre mercado de capitais e mercado de crédito, e também vamos falar sobre mercado monetário, ok? Nessa primeira aula, na aula 1, vamos falar sobre a diferença entre o mercado de crédito e mercado de capitais. Deve estar se perguntando assim, professor, mas o senhor já falou sobre mercado de crédito e o senhor já falou sobre mercado de capitais lá no módulo básico. Ok, para entender melhor o módulo intermediário, nós precisamos mais dessa e da próxima aula mais 2 ou 3 aulas sobre mercado, para você se aprofundar um pouco mais, tá? Por exemplo, essa diferença entre mercado de crédito e mercado de capitais vai levar você a entender como, o que e quais as instituições se interessam em negociar no mercado de crédito ou no mercado de capitais. Por que uma instituição deixa de negociar no mercado de crédito para negociar no mercado de capitais? Qual a diferença, então, entre eles? Por isso essa aula é muito importante, tá? Ok, nós já vimos isso aqui. Nós vimos que o mercado financeiro, ele é composto de 4 principais mercados: mercado de capitais, mercado monetário, mercado de crédito e mercado de câmbio. Vimos que o mercado financeiro, ele providencia essa ligação entre agentes superavitários, que estão aqui sorridentes, poupando, guardando dinheiro, e os agentes deficitários, que estão aqui tristes, né? Afinal, precisam dos superavitários, precisam de dinheiro e vão pagar juros por isso, claro. Então, neste mercado financeiro, nós vimos o funcionamento do mercado de crédito. Nós vimos que uma especificidade do mercado de crédito é que nele a instituição financeira, ela faz a intermediação entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Essa instituição financeira pode ser um banco, por exemplo. Então, atenção, no mercado de crédito não há, quase sempre não há, a ligação direta entre o agente superavitário, aquele que tem dinheiro sobrando para aplicar, e o agente deficitário, aquele que precisa de dinheiro para trabalhar, né? Ok, então o mercado de crédito terá sempre uma instituição financeira entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Falamos aqui de uma exceçãozinha, de repente você vai a um agiota, né? E esse agiota não é uma instituição financeira, e ele empresta dinheiro a juros ali, juros elevadíssimos, tal, etc. Aí são exceções, são algo assim à margem do sistema, tá? Algo assim marginalizado.
Mas o mercado de crédito, basicamente, é isso aqui. Falaremos mais sobre ele, tá? Ok. Já o mercado de capitais, e essa é a principal diferença, tá, pessoal? Principal diferença estrutural entre mercado de crédito e mercado de capitais. Enquanto no mercado de crédito, os agentes superavitários, eles não dialogam diretamente com os deficitários, há uma instituição financeira fazendo a intermediação. Lá no mercado de capitais, os agentes superavitários, eles têm uma comunicação direta com os agentes deficitários. Eles se conhecem, ok? O agente superavitário, o agente que vai, por exemplo, adquirir ações de uma empresa, o agente é superavitário e vai adquirir ações de uma empresa, e aqui vale o que eu disse numa aula anterior, eu disse, olha, o fato a gente chama, por uma questão didática, de deficitários, mas nem sempre vai significar que o deficitário está sem dinheiro. Já disse a vocês que uma grande empresa, ela pode ter muito dinheiro em caixa, um patrimônio líquido muito bom e muito dinheiro em caixa, o seu ativo disponível pode estar bem elevado, tal, está dando lucro já há um bom tempo, mas a empresa acha por bem captar dinheiro no mercado, captar dinheiro de agentes superavitários a uma boa taxa, do que pegar o seu dinheiro que já está aplicado e gastar. Já falamos sobre isso aqui. Mas tudo bem. No mercado de capitais, embora tenha essa comunicação direta entre superavitários e deficitários, nós teremos uma instituição financeira fazendo assessoramento, principalmente no sentido da captação e da distribuição. Eu repetir rapidinho para você entender. Por exemplo, aqui tem uma empresa, essa empresa emite ações no mercado, ela vai precisar de uma instituição financeira, um banco de investimento, por exemplo, uma distribuidora de títulos, valores mobiliários, é um outro exemplo, para poder lançar essas ações no mercado, tá? Principalmente no caso de uma IPO, de uma oferta pública inicial, ok? Lembra? Ok. Muito bem, mas agora vamos falar um pouco mais sobre o mercado de crédito, falar de detalhes que não foram ditos na aula de mercado de crédito, a aula lá no módulo básico, tá? Então aqui no módulo intermediário, obviamente, a gente começa a esquentar um pouco mais, a dificultar um pouco mais, para você ter uma compreensão bem sólida, para quando você chegar lá no módulo avançado, você vai realmente estar preparado para enfrentar qualquer prova de concurso público onde seja cobrado conhecimentos bancários, ok? Mercado de crédito. Mais uma vez, poupadores de recursos, né? Mais um nome aí para agentes superavitários, e do outro lado, tomadores de recursos, mais um nome para agentes deficitários. E a instituição financeira intermediando, né? Assim é o mercado de crédito. Tipos de operações no mercado de crédito. São operações de curto e médio prazo. Mercado de crédito são operações de curto e médio prazo. Professor, e se fosse uma operação de longo prazo? Aí geralmente irá para o mercado de capitais, ok? A gente vai falar sobre isso depois. Destinadas ao consumo ou ao capital de giro de empresas. Então, é justamente essa ligação entre empresas de pequeno e médio porte e bancos, ok? Então, precisam de capital de giro, as pessoas físicas precisam de consumir, de dinheiro para consumir, ok? Quase sempre formalizadas por contrato. Então, em vez de título de crédito, se utiliza aqui o contrato, ok? Exemplos de operações, cheque especial, né? Todo mundo aqui que está me assistindo deve ter uma ideia do que é o cheque especial. Um limite, o cliente tem um limite lá na conta bancária dele, ele pode usar aquele limite mesmo sem ter dinheiro na conta, pagando juros. Ele é um crédito rotativo, ao final do mês o banco debita os juros, ok? O cheque especial. Conta garantida funciona de forma parecida, o banco garante um limite para o cliente para ele utilizar em caso de necessidade. Não está diretamente ligada à conta corrente para saque a hora que quer, ele precisa geralmente ativar, olha, quero usar X mil reais da minha conta garantida. E o CDC, o crédito direto ao consumidor. Pode ver que essas três operações que são dignas de bancos comerciais, a gente vai ver aqui, de bancos comerciais, essas três operações aqui, elas são operações do mercado de crédito e são operações
executadas via contrato. Professor, por que esta informação de que são quase sempre formalizadas por contrato? Porque essas operações aqui do mercado de crédito operado, a gente vai ver aqui num slide, operado por bancos, ok? Cooperativas de crédito, e as pessoas em geral físicas e jurídicas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, essas operações, quando a gente diz que elas são formalizadas por contrato, é para diferenciar das operações no mercado de capitais, que geralmente, mesmo quando há contratos, geralmente você tem também título de crédito. Quase sempre haverá um título de crédito no meio aí, tá? Para poder basear aquela operação. Quando são contratos, eles são negociáveis lá no mercado de capitais, tá? Ok. Então aqui no mercado de crédito, as operações quase sempre são formalizadas por contrato, ok? Por contrato. Diferente do mercado de capitais, onde elas são formalizadas por títulos de crédito, ações, debêntures, ok? E quando há contratos, eles são negociáveis, ok? Muito bem. Exemplo de operações, né, já falamos, e agora principais instituições participantes do mercado de crédito. Bancos comerciais. Professor, banco comercial? Tem algum banco que não é comercial? Tem. Então, é por isso que a gente precisa conhecer os vários tipos de bancos. Mesmo que o seu edital não esteja cobrando os vários tipos de bancos, banco de desenvolvimento, de investimento, banco comercial cooperativo, mesmo que o seu edital não esteja cobrando, eu sugiro que você assista a todas as aulas. É o caso de cheque. Mesmo que o seu edital não cobre cheque, cuidado, tá? Porque pode cair. Por que, professor? Pode cair porque a questão do cheque, o cheque pode estar sugerido em algum outro item do seu edital, ok? Muito bem. Principais instituições participantes do mercado de crédito. Bancos comerciais, a gente vai ver o que são os bancos comerciais, né? Financeiras, só para você ter uma ideia aqui, vamos antecipar alguma coisa, os bancos comerciais são os bancos que você vê no dia a dia aí, em cada esquina aí da sua cidade, a maioria deles é de bancos comerciais. Daqui a pouco falaremos sobre carteiras, vai ficar mais fácil você entender. Financeiras, sociedades de crédito, financiamento e investimento, as denominadas financeiras, tá? E os bancos comerciais cooperativos, eu não coloquei aqui porque são bancos comerciais. São as principais instituições participantes do mercado de crédito. Então, são essas instituições que fazem o intermédio, né, que fazem a ligação entre agentes superavitários e agentes deficitários. Superavitário tem dinheiro para aplicar no banco, vai lá e aplica, o banco capta esse dinheiro a uma taxa, depois ele empresta a uma taxa maior aos agentes deficitários. É isso aí, pessoal. E o mercado de capitais? Então a gente está vendo a diferença básica eu já disse para vocês lá no início, né? A diferença básica. Então, mercado de capitais. Repetindo aqui aquele slide, no mercado de capitais, a instituição financeira, ela não participa fazendo a intermediação entre superavitário e deficitário de forma direta. Ela faz o assessoramento, a captação e a distribuição dos valores mobiliários. Afinal, aqui no mercado de capitais, trabalha-se mais com valores mobiliários, com títulos de crédito negociáveis, do que com o contrato em si. Lembra? As operações lá no mercado de crédito, o mercado estudado minutos atrás, são quase sempre baseadas em contratos. Aqui já são voltados para o título de crédito, a emissão de uma letra, de uma nota, para poder garantir aquela aquisição. Ok. Principais características do mercado de capitais. Os agentes superavitários emprestam diretamente aos agentes deficitários. Já falamos disso aí. Haverá sempre a intermediação de uma instituição financeira. Também é óbvio, já foi dito. Atuação das instituições financeiras como prestadoras de serviço. Isso é interessante. Lá no mercado de crédito, quando a pessoa física ou a pessoa jurídica ela vai tomar o dinheiro emprestado da instituição financeira, observe que lá no mercado de crédito, a instituição financeira, o banco comercial, por exemplo, o banco que tem na sua cidade, né? O banco comercial,
ele não vai participar apenas como prestador de serviço. Ele vai participar como agente econômico que está emprestando dinheiro mesmo, diretamente. Ele é a outra parte da negociação. Ele participa diretamente da negociação. Tanto é que ele assume o risco da operação. No mercado de crédito, a instituição financeira que está fazendo o intermédio entre agentes superavitários e deficitários, ela está assumindo o risco da operação. Está assumindo o risco. Ela vai ter que cobrar e embutir na sua taxa de juros o risco, inadimplência, etc. Ok? Então, mas já aqui no mercado de capitais, a atuação da instituição financeira é como prestador de serviço, um banco de investimento que vai auxiliar a empresa X no lançamento de ações no mercado, de uma debenture. Professor, o que é debenture? A gente vai estudar bem isso aí, fique tranquilo. Ok. Mais características do mercado de capitais. Ao emprestar para as empresas, os agentes superavitários, né, os investidores, estarão adquirindo valores mobiliários, já falei isso, títulos que representam o crédito contra a empresa emissora. O risco é assumido pelo investidor. Olha a diferença. Professor, como assim? Lá no mercado de crédito, imagina que você vá a um banco fazer um CDC, você deseja construir, aumentar, um puxadinho, né? Aumentar o tamanho da sua casa, e aí você vai fazer um CDC. CDC, material de construção, ou CDC, pegar o dinheiro, vou falar empréstimo, financiamento não, empréstimo mesmo, pegar em dinheiro e comprar. Ok, então quando você vai fazer isso, o risco ali é da empresa que está te emprestando, do banco que está te emprestando. Lá no mercado de crédito é assim. Já que no mercado de capitais, se você vai aplicar, por exemplo, dinheiro em ações de uma empresa, de quem é o risco? É seu. É você. O aplicador, o investidor é que assume o risco. Ô professor, mas o senhor falou, quando o senhor falou de mercado de crédito, o senhor citou um agente deficitário, que ia lá tomar o dinheiro emprestado em CDC. Quando o senhor falou de mercado de capitais, o senhor citou um agente superavitário. Professor, por favor, faça o exemplo com o mesmo agente. Ok, mesmo agente. Lá no mercado de crédito, um agente superavitário, ele vai guardar o dinheiro no banco, por exemplo, no banco comercial, né? Ele vai guardar dinheiro em poupança. Em poupança. De quem é o risco? O risco é do banco. O banco vai ter, é uma operação passiva do banco. O banco tem que devolver aquele dinheiro que ele aplicou. Obviamente, haverá risco também para o agente superavitário se ele depositar mais do que o fundo garantidor de crédito cobre. A gente vai estudar ainda FGC. O FGC cobra até 250 mil, né? Então a gente vai ver isso aí. Então, se ele aplicar até 250 mil reais, o risco não é dele. O risco é do banco, ok? O banco tem que devolver, ok? Ele não tem risco. Se ele aplicar mais de 250 mil, aí haverá risco sim dele, por parte dele, a gente vai estudar isso mais tarde. Então, quem tem R$1 milhão para emprestar, a sugestão é que não aplique no mesmo banco. Diversifique em mais de um banco, porque o FGC apenas vai cobrir, em caso de falência do banco, por exemplo, até 250 mil. É uma sugestão. Muito bem. Então, o risco é assumido pelo investidor aqui no mercado de capitais. No mercado de crédito, o risco é assumido pela empresa. O superavitário depositou o dinheiro em poupança, a empresa tem que devolver, o banco tem que devolver para ele no prazo, quando ele quiser tirar. Aqui no mercado de capitais, o risco é assumido pelo investidor, porque se esse mesmo investidor, se esse mesmo agente superavitário desistir da poupança e resolver comprar ações, aí o risco é dele. Entenderam? É para ficar bem claro isso aqui, eu estou sendo repetitivo para você não deixar de entender isso aqui. Exemplo de serviços prestados aqui no mercado de capitais. Estruturação de operações, auxílio na formação de preços e a distribuição dos valores mobiliários, distribuição de ações, etc. no mercado, ok? Principais instituições participantes no mercado de capitais. Bancos de investimento, corretoras, distribuidores de valores mobiliários, essa nós já estudamos, lembra? Prestadores de serviço e entidades que administram o mercado, por exemplo, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a própria Bolsa de Valores, ok? É isso aí, principais instituições participantes do mercado de capitais.
Ok, pessoal, eu espero que você esteja gostando. Essa foi nossa primeira aula, aula 1 do módulo intermediário. Fique comigo, assista para valer, aprenda, você vai se dar bem. Aguardo você na próxima aula. Até lá!